Bom dia, boa tarde, boa noite. No ar, a rádio Tematiz na Cultura. Pois é, cultura. Vejamos um pouco sobre as concepções idealista e materialista da cultura, segundo o Dicionário Crítico de Política Cultural de Teixeira Coelho. Em sua conceituação mais ampla, cultura remete à ideia de uma forma que caracteriza o modo de vida de uma comunidade em seu aspecto global totalizante. Num sentido mais estrito, cultura designa o processo de cultivo da mente, nos termos de uma terminologia moderna e cientificista, ou do espírito, para adotar um ângulo mais tradicional. Sob este aspecto, o termo aponta para um estado mental ou espiritual desenvolvido, como na expressão pessoa de cultura. 2. O processo que conduz a esse estado, de que são parte as práticas culturais genericamente consideradas. 3. Os instrumentos, ou os mídias, desse processo, cada uma das artes e outros veículos que expressam ou conformam um estado de espírito ou comportamento coletivo. Cultura é o sistema de ideias vivas que cada época possui. Melhor, o sistema de ideias das quais o tempo vive. Na contemporaneidade, a primeira noção é alvo de fortes críticas por implicar a ideia de que o método para a avaliação desse estado desenvolvido é o fornecido pela cultura de elite ou superior, o que conduziria à marginalização de largas camadas da sociedade, que, não partilhando daqueles valores culturais, não seriam menos cultas no sentido antropológico. Tem sido comum, assim, privilegiar a segunda e a terceira noções, despidas da ideia restritiva embutida na primeira, e entendidas como os modos pelos quais alguém ou uma comunidade responde às suas próprias necessidades ou desejos simbólicos. Para Gilberto Gil, quando falamos de cultura, estamos empregando a palavra em sua acepção plena, em seu sentido antropológico, cultura como a dimensão simbólica da existência social brasileira, cultura como conjunto dinâmico de todos os atos criativos de nosso povo, como tudo aquilo que no uso de qualquer coisa se manifesta para além do mero valor de uso, como aquilo que, em cada objeto que um brasileiro produz, transcende o aspecto meramente técnico. Sem a cultura e a liberdade relativa que ela pressupõe, a sociedade, por perfeita que seja, não passa de uma selva. É por isso que toda criação autêntica é um dom para o futuro. Tradicionalmente, a maioria das pessoas diante da palavra cultura pensa automaticamente no conjunto das formas canonizadas pela cultura ocidental europeia. Pensa em literatura, teatro, pintura, em concertos musicais, em estilos de dança, como balé. As pessoas pensam automaticamente no círculo restrito do que se chama cultura superior. E tudo que não cabe nesse universo não merece ser definido pelo uso puro e simples da palavra cultura. Precisa de um anexo verbal, como por exemplo a cultura de massas ou a cultura popular, ou até mesmo outra palavra, como por exemplo o folclore. Um país não muda pela sua economia, sua política e nem mesmo sua ciência. Muda sim pela sua cultura.